Por ser muito longo, este relato foi dividido em 4 partes. Esta é a parte 3. Não deixe de assistir também a parte 4 deste relato, já publicada aqui no canal. Eu era músico na igreja, hoje eu só sento lá atrás na igreja e só. E a igreja está aberta, eu só entro, sento lá atrás, assisto o culto e vou embora. Isso porque eu decidi fazer assim, não foi ninguém que me obrigou. E por que eu decidi assim? Aconteceu assim, vou te contar bem rápido. 2003, mais ou menos, eu fui estudar no Conservatório Estadual de Música de Montes Claros, eu tive problema, e eu fui ingressar numa orquestra filarmônica do norte de Minas, eu tive problemas, porque o músico da minha igreja, primeiro que saiu um documento de 88, e, sei lá, final dos anos 90 deve ter saído outro, e agora já é outro. Então, esse documento que saiu, sei lá, em meados de 90 para 2000, alguma coisa, me lascou, porque eu não poderia ingressar em outras corporações musicais. Isso daí foi tirado de mim e eu tinha que escolher. Ou você fica aqui dentro pertencendo a essa orquestra, ou você fica com a outra. E aí, se você ficar com a outra, você já sabe as consequências, né? Então, assim, nossa, e eles falam assim com a força que te dá medo. E outras coisas mais que aconteceu, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, você já teve a sua liberdade tirada da igreja? Tive uma vez. Vou te explicar. Eu fui ingressar na orquestra, me apresentaram, estudei com eles e eu fui apresentado diante deles para mim tocar. Só que depois me chamaram numa reunião e falaram comigo que eu não poderia tocar mais. E aí eu perguntei, mas por quê? Porque você não é batizado. Aí eu pensei assim, nossa, mas por que me apresentou então? Eu tenho 12 anos, isso eu estudei para estar aqui no meio deles, mas deixei quieto isso. Hoje eu penso, gente, se eu tinha 12 anos, se eu estudei tanto para estar com eles, tudo espiritualmente, eles falavam que eles estavam na voz de Deus, que Deus estava revelando isso tudo para eles, por que Deus já não revelou assim, não, ele não é batizado ainda, não vamos colocar ele no grupo musical, não. Não vamos colocar, não. E por que coloca você e depois chega para você e fala que você não tem permissão de Deus para estar ali? Eu acho que eles tinham que ter chegado para mim e falado, Júnior, olha, não é o momento ainda de você tocar, porque você não é batizado ainda, e pronto, e não ter me apresentado e ter me ingressado naquele ponto lá. Ou então eles chegavam para mim e falavam, só, Júnior, nós cometemos um erro, mas continua, você tem 12 anos, você é jovem, tudo bem, a gente errou, mas continua, seria a melhor coisa para mim. E outras coisas que aconteceu, Paulo. Paulo, eu fui adestrado ao medo, coisas claras, e eu tenho dúvidas até hoje. Até hoje eu tenho muita dúvida. Já procurei outras pessoas assim de outras religiões para me explicar e, nossa, quanto mais eu procuro, mais a dúvida permanece. Não sei se eu te expliquei, Paulo, se deu para você entender, mas pode fazer a pergunta novamente que eu tento te explicar de novo. Não, eu entendi bem. Você até respondeu bem mais do que eu perguntei, o que foi muito bom. Mas eu queria saber assim, você ficou também com uma dúvida muito interessante que você deixou escapar. Se a vida verdadeiramente é aqui ou lá, naquela cidade onde você olhou assim ligeiramente, você diria o quê? Você ficou em dúvida o que é mais real aqui ou lá? Ou você tem alguma certeza sobre isso? Paulo, lá é muito real, Paulo. Paulo, se eu tivesse problema na minha família, cara, desculpa a expressão, a palavra cara, às vezes eu falei alguma gíria aqui, não sei, o meio que eu convivo, às vezes fala isso e me perdoe. Porque aqui não tem regras. É um lugar muito bonito, é um lugar que parece que não tem violência. Se tem, não sei, mas eu acredito que não tem. É um lugar muito bonito, tem trabalho para mim lá, seja bem-vindo. Eu só voltei, Paulo, porque tinha pessoas aqui tem pessoas aqui que me amam, e eu amo elas. Se eu tivesse com problemas,
nossa, eu tive a chance de ficar nesse lugar. E eu não sei qual lado que é melhor. Talvez eu nasci num ambiente com dificuldade, sim, mas houve superações, e houve conquistas muito difíceis. Eu, para ajudar pessoas, eu ajudei muitas pessoas, Paulo. Se eu for te contar aqui o que eu já fiz, a semana passada eu ajudei pessoas. Minha esposa me dá um valor todo mês para me levar para a pessoa que está passando necessidade. Isso mexe muito comigo. Esse mundo é bom? Não, mas eu estou ajudando, eu vim para ajudar, não sei. É um mundo bom, eu tenho que agradecer pelo que eu tenho, sabe? Se a minha água, às vezes, falta energia, a minha água não vem quente, mas tem gente que nem água tem. Então, para mim, Paulo, esse mundo aqui é muito bom, porque eu tenho tudo. Por mais que eu não estou com abundância, mas eu tenho acesso a tudo. Eu sempre tive dificuldade, mas eu tive condições de ser aluno das principais escolas estaduais de Montes Claros. Assim, passou dificuldade, passou, mas eu tive chance de estar com pessoas. É antiético, eu não sei se eu poderia usar isso, eu falar mal da igreja, eu não deveria nem estar falando, mas a igreja também esteve em alguns momentos ao meu lado, sabe? Porque você tem amigos lá. Não é a igreja que está do seu lado, mas os amigos chegam, poxa vida, calma aí, cara, não faz assim não, vai por esse caminho. Inclusive eu tive do lado de alguns também, já aconteceu comigo, não vai por esse caminho não toma essas medidas não. Ah, mas falou lá assim, calma, vamos resolver. Paulo, esse mundo aqui é bom, é ótimo, para mim é bom, mas eu não digo que é bom para todos não. E o lado de lá, Paulo, parece ser muito bom, parece, eu acredito que é. Agora, Paulo, eu não sei se o mundo verdadeiramente é lá, se é aqui, eu não sei te explicar. Eu tenho dúvidas. Eu não sei te falar. Me diga uma coisa, aquele rapaz que ele recebeu lá, ele falou de algumas passagens da Bíblia, que você inclusive disse que nunca tinha pensado sobre isso, nunca tinha parado para estudar, né? Mas ele te deu uma aula, né, sobre a vida após a morte, né, como seria. E a aula que ele deu foi com base na Bíblia. Ele falou de Jesus ali ao lado do ladrão, né? Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? E falou também de Moisés e Elias, que apareceram para Jesus. Quer dizer que se os mortos não tivessem vivos, eles não teriam aparecido, né? Porque não teriam de onde vir. Estariam dormindo, estariam mortos. E morto não aparece, né? Então ele te deu uma aula sobre morrer, né? O que é morrer, o que é não morrer. Talvez ele queria te dizer assim, a morte não existe. E você acreditava noutra coisa, né? Talvez a tua igreja dissesse que as pessoas dormem quando morrem e não tem lembrança de nada, a não ser quando Jesus voltar para ressuscitá-las. Aí sim é que elas vão acordar, né? É como se tivessem estado de coma. Aí você falou isso para ele e ele te deu uma aula. Eu queria saber assim, o que é que você ficou então pensando? Você acreditou nele? O que é que isso causou em você de mudança a respeito da morte? Paulo, eu acredito porque eu vi que tem um outro lugar. Isso daí não tem como mais sair de mim, não. Tem essa vida aqui? Tem. Por que que tem? Porque eu tô vendo aqui um celular, tô vendo guarda-roupas, tô vendo uma foto ali, tô vendo cama e tô vendo o mundo. E tô vendo a minha moto que está ali fora e estou conversando com você aqui. Então esse mundo existe. Agora lá do outro lado também existe. Agora, Paulo, o lado de lá existe. Isso eu tenho certeza que o lado de lá, que existe outra vida. E minhas dúvidas é essa, Paulo, como que é a vida lá, eu não sei, que tipo de trabalho que tem lá para mim, eu não sei, mas que tem trabalho tem, porque falou comigo que tinha, eu não perguntei que tipo de trabalho que era, mas tem. Eu não sei se lá é planeta, não sei se lá é cidade, e eu não sei te falar, eu não sei se eu não sei o que é não, mas é o que eu falei com o meu colega, que é da minha igreja, eu falei, olha, tem uma merda mal explicada para nós.
Eu não sei que merda é essa, mas tem. Na minha casa, foi pessoas, colegas meus, uns muito estudados, muito inteligentes, todos, gente assim, uns não falaram, uns deixaram o meu falar, um concordou comigo e outros, essa conversa minha, Paulo, tem hora que eu falo para uma pessoa que é médico, ele interessa, ele me pergunta, tem mais coisa. Outra hora eu falo para outro que é médico também, ele não interessa. É dessa forma. Alguns vão interessar, né, na conversa que você, Paulo, transmite no seu canal, outros não. Mas isso aí também não... Isso realmente, isso é para quem interessa. Mas, Paulo, tem tem um planeta ou cidade, ou eu não sei, mas tem. E isso daí não tem como, sabe, sair. Parece que eles estão nos assistindo, porque eles sabiam algumas coisas. Outros assuntos que ontem, 11 horas da noite, eu conversando com a minha esposa, eu estou te falando umas pinceladas só da Bíblia, porque eu não quero entrar aprofundados, porque eu tive algumas dúvidas, eu perguntei para ele, mas ele me respondeu de uma forma que não condiz com o que eu aprendi. Tem conflitos, mas se eu for explicar isso para alguns, Paulo, vai dar problema. Paulo, tem esferas da igreja próximo a mim que me orientaria a não estar conversando com você agora. Esferas gigantes. Mas eu conheço outras esferas também que estão felizes por eu estar falando isso aqui. Um dia eu conversei com um conhecido meu que ele é budista. E ele me falou que era uma experiência pessoal minha. E já que é pessoal, e já que eu estou com quase 39 anos, e se é pessoal, e se eu quiser dividir, eu posso fazer isso. E é o que eu estou fazendo aqui. Voltando ao assunto, Paulo, tem esse mundo aqui e tem outro. Agora, se tem outros, eu não sei. Se tem outros lugares para ir, não sei. Eu suspeito que tem outros lugares para ir, mas eu não sei. E o que é que me garante a voltar para esse lugar, também eu não sei. Eu não sei se eu vou ter garantias aqui de eu sair daqui e ir para esse lugar. Não sei. É interessante, você falou, né? Nós estamos sendo observados. É como se tivesse alguém o tempo todo, a gente estivesse numa tela de cinema e todo mundo assistindo a nossa vida, né? Porque quando chega lá, ele sabe detalhes de tudo que acontece com a gente. E essa pessoa me chamou por Júnior. Como que essa pessoa sabia meu nome? E o meu nome, ele tem um E. Ele não é Júnior, não. Ele pronunciou meu nome certo. Ele pronunciou meu nome certo. Isso, dessa forma. Seja bem-vindo, Júnior. E, nossa, ele sabe de... Paulo, eu sei deles, porque eu estive com eles. Eu tive com 14 o total ou 13, não sei. Eu estive com eles, eu sei deles, e eles sabem de mim, eles sabem da minha família, eles sabem do nosso mundo. Me diga uma coisa, você mantém ainda algum relacionamento com ele? Você pensa nele, conversa com ele? Tenta uma comunicação, mesmo agora estando aqui? Ou você esqueceu totalmente, deixou ele para lá? Paulo, eu não procurei comunicação porque talvez eu não tenha estrutura, Paulo, para... Quando você vai procurar por algo, talvez apareça uma outra novidade, e eu não me sinto assim com estrutura. É como se eu estivesse bem aqui nessa vida, sabe? Tá tudo bem. Se tivesse faltando algo assim mais grave, tem a curiosidade, mas a curiosidade minha não chega a ponto assim de estar tentando entrar em comunicação. Eu não procurei por isso, sabe? Talvez, não sei, talvez eu venha... a minha curiosidade vinha aumentar e eu venha procurar, mas assim, Paulo, se fosse outra pessoa, mas talvez, né, poderia até procurar comunicação, mas eu não, porque se tá tudo bem, e assim, Paulo, eu pretendo viver uns tempos aqui ainda, sabe? Eu preciso, na minha cidade, tem umas coisas pra gente se acertar ainda, eu preciso ajudar uma tia minha idosa, tem afazeres. Às vezes eu fico pensando assim, não é o momento de eu estar procurando, porque para mim está tudo bem. Se está tudo bem, eu prefiro deixar como está, sabe? Por mais que a minha curiosidade, às vezes penso assim, nossa, como que deve estar lá agora? Como que deve estar? Mas eu prefiro deixar quieto, sabe? Às vezes eu imagino também que a outra pergunta é como deve estar lá,
A outra pergunta seria, será que eles estão me vendo aqui? Será que ele está sabendo o que eu penso, o que eu faço, com quem eu vivo? Essa pergunta vem para você às vezes, não? Às vezes sim, Paulo. Às vezes eu penso sim, sabe, que como que eu estou sendo observado agora, o que que eles estão fazendo lá, estamos em observação, em observações, eu tenho essas dúvidas também. Mas eu penso, Paulo, que, não sei, mas eu penso que observados estamos sendo, porque se trouxe uma mensagem para me entregar uma pessoa dos meus, que aconteceu no ano de 1998. Por quê que aconteceu isso? Será se foi um fato que, não sei, assim, por que esse fato? Eu tenho muitas perguntas, eu não sei nem te falar por onde começar. Eu entendo o que você está passando. Inclusive, as pessoas muitas vezes deixam para falar sobre essas experiências décadas depois. Mas você está falando agora, muito pouco tempo depois. É natural que você ainda esteja processando tudo isso. Até mesmo porque isso bateu de frente com toda a visão de mundo que você tinha até agora. Então, é preciso tempo para digerir isso, para processar isso. E você vai ter esse tempo. Ninguém está lhe cobrando nada por enquanto, né? Eu estou conversando assim dentro do que você já falou e tal, mas sem querer lhe cobrar nenhuma posição com relação a isso, porque eu acho que você vai ter tempo para isso, né? E, inclusive, nós estamos aqui, assim, à sua disposição, sempre que você quiser conversar, tirar dúvidas, você pode ficar à vontade para conversar a hora que precisar, tá? Sim. Sim. Eu achei interessante aquela história do arquiteto, né? Eu sou arquiteto, né? Isso me chamou a atenção. Ele usou como exemplo para você, para lhe convencer que aquela cidade existia, o fato de um arquiteto brasileiro ter se inspirado naqueles prédios para fazer também a obra dele aqui. Isso. Eu achei bastante curioso. Com certeza você não vai saber explicar por que ele falou isso e tal, mas como arquiteto... Eu acho, Paulo, porque quando eu olhei a cidade, me parece que ele notou, para mim, achar a cidade bonita. Quando eu olhei para essa cidade, que eu olhei para ele percebeu que eu achei a cidade bonita. Ele notou isso em mim. Sim. Eu estava consciente. A arquitetura da cidade era bonita. E o interessante é que ele disse assim, o arquiteto, ele se inspirou nessa cidade. Quer dizer, a cidade existia antes, o arquiteto trouxe de lá para cá a ideia depois. Agora, como teria esse arquiteto visitado essa cidade para poder conhecer e se inspirar? Será que ele estava vivo e, como você, ele foi até lá, viveu uma experiência e voltou? Ou será que ele vivia lá antes, depois nasceu aqui e lembrou, mesmo que inconscientemente, daquela cidade? Ô Paulo, então, essa segunda opção sua aí me veio agora, mas eu estava pensando que essa pessoa saiu daqui e foi lá de alguma forma, inspirou lá e trouxe aquilo para cá. Mas agora, você falando essa daí, agora me deu mais uma dúvida. Se essa pessoa morou lá, não sei. Eu não sei. Você acha que isso aí talvez não tenha aparecido para você, a não ser essa opção agora, né? De uma vida antes naquela cidade. Será que você já viveu naquela cidade, já conhecia aquilo, veio para cá e para lá vai voltar? Será que isso já passou na tua cabeça? Ô Paulo, então, Ô Paulo, é uma pergunta muito assim difícil para mim, porque é igual eu te falo, moça, eu não sei, Paulo, se eu já vivi uma outra vida, sabe? Eu não tenho lembranças de nada e eu tenho muitas dúvidas, sabe? É até difícil explicar, sabe? Se eu voltei para o mesmo lugar que eu vivi, se eu tive uma vida ali e se eu voltei para cá, se realmente é um ciclo. Se você vai, se você volta para se perdoar ou para pedir perdão, eu não sei, é uma coisa assim muito, ou se você volta para nascer, desculpe a palavra, Índia,
ou se você volta para nascer, para você se tornar um homem-bomba, ou se você volta para fazer o que eu estou fazendo agora. Uhum. Não Isso sei, aí, Paulo. essa pergunta, eu acho que ninguém sabe responder. Todos nós estamos em busca disso aí, né? A gente fica pensando, juntando os pedacinhos, tentando colar aí uma migalha ali, outra com migalha aqui, para tentar entender, né? Por isso que eu pergunto a você, mas também não espero que você responda, porque, como eu disse, né? Você está trazendo para a gente mais informações, mais um pedacinho que a gente vai colar aqui no nosso quebra-cabeça, mas ninguém sabe. A gente só tem indícios, né? Indícios como esse que você trouxe, que o arquiteto foi lá, viu o prédio, trouxe a ideia para cá, mas né, ninguém sabe como é que isso realmente acontece. E eu achei interessante porque se isso acontecesse comigo, que sou arquiteto, eu diria, ele falou isso porque eu sou arquiteto, mas você não é. Você trabalha com eletricidade, não é isso? É eletricista. Eletricidade. E por que ele trouxe o exemplo do arquiteto? Né? Eu fiquei curioso. Mas a gente nunca vai saber o porquê. Você tem alguma descrição desses prédios? Você só falou que ele era baixinho. Não era prédio assim, arranha-céu, eram prédios horizontais, né? O que eu vi, eu vi alguns, porque você olha para um e você vê um de trás dele. Me parece que esse primeiro que eu vi, ele deveria ter uns 4 andares, mais ou menos. E eu vi janelas nele. E vi, você sabe o que é, eu não sei te falar, mas as frentes dele tem aquelas... eu não vou falar que é beiral, o que é aquilo, mas é tipo umas rampas suspensas que estão na frente dele arquitetando aquilo. Tem rampas. Mas elas eram tipo assim, umas rampas aéreas, mas que tinha pilar sustentando elas. Tinha umas... esse prédio, ele é mais... Esses prédios, eu não vi nenhum prédio arranha-céu. Eu vi alguns prédios lá. Eles mais horizontais, né? Mais horizontais. E passeios, esses passeios, eles têm assim uma cor diferente, é uma cor, não é igual essa massa que a gente prepara aqui, esse concreto que a gente prepara aqui e faz. Ele parece que tem umas pedras, é um passeio com as pedras, não vou falar luminosas, mas de algum material, metal, um metal, umas pedrinhas misturado, umas pedrinhas tipo de metal, misturada com concreto, mais ou menos. Isso, mas não é uma coisa brilhosa. E é plano. É como se você chegasse no lugar e você visse os passeios planos, você vê as entradas, e você vê jardim. E você vê plantas assim mais altas. É um jardim que tem na frente desses prédios. Eu vi esse prédio mais horizontal e vi alguns... Parece que tinha... Eu não sei que tamanho que eram os outros, mas parece que os outros estavam de trás dele e para frente continuava. Ou seja, você olha para o da frente, você vê um mais distante, parece que ele continua atrás. São prédios verticais. Desculpa, horizontais. Eles não é prédio arranha-céu. A forma desses prédios era feito de linhas retas, quadradas, como um tijolo, assim, ou eles eram circulares, curvos, redondos? Não, Paulo, é um prédio como esses daqui mesmo. É prédios com essa construção que tem aqui. Não tem nada diferente, só o desenho, sabe? Isso. É como você olhasse para um prédio aqui. Eu fui na universidade, me parece que foi não sei se foi em Curitiba, não me parece que foi no Mato Grosso do Sul. Me parece que lá tem muita água no solo, não pode fazer prédios arranha-céus. Tem uma coisa que parece com os prédios lá, eles são mais largos. Quando você chega na pista, lá de um lado é a Universidade Federal, do outro lado é a Universidade Estadual. Você está de frente para as duas. E eles são mais horizontais. E tem assim, eu não sei te falar se é palmeira, mas me pareceu palmeira, de onde eu olhei. Umas árvores parecendo palmeira, ou seja, tem jardim na frente desses prédios. E tem árvores. Um jardim. E tem árvores também.
Certo. Tem árvores, tem jardim, tem árvores, tem passeio e tem entradas. Esse teu relato é muito interessante porque ele traz uma coisa que a gente gosta que tenha pelo menos que é uma conexão com a realidade desse mundo aqui. Digamos que bastava você dizer que saiu do corpo e viu aquela mulher gritando, aperreada lá na hora do acidente, e depois confirmou com ela que realmente aquilo aconteceu, para a gente saber que sua história, pelo menos a saída do corpo, era real. Mas você entrou nesse túnel, encontrou esse ser, né, esse nosso irmão lá do outro lado, e ele te falou coisas que você não sabia, nem tinha a mínima possibilidade de saber sobre pessoas que você conhecia aqui, né? A mulher, por exemplo, que teve vários filhos e não pôde levar adiante a gravidez por alguma razão. A sua irmã que você falou, que houve um evento em 98, né? Se não me engano. Sim. Que você falou para ela e ela ficou, assim, muito abalada por você falar isso. Quer dizer que o evento realmente aconteceu. E outra coisa, Paulo, ela fala comigo que ela nunca contou para ninguém. Isso ela me garantiu que nunca contou para ninguém. E se eu sabia da história e do evento e como procedeu, ela começou a chorar. E eu nem pude continuar com ela isso. Eu tive que pôr pausa porque o choro tomou ela e aí não deu para continuar. Até hoje tá preso isso. Uhum. Quer dizer, eu acho que eu peguei ela assim no momento que talvez ela não estava preparada, eu achei que estava, e talvez ela buscou a solução para isso e não conseguiu, e eu não sei por que eu não sei, mas eu perguntei se a gente podia conversar, ela falou que podia, e eu tratei de forma pacífica, sentei com ela, e aí quando eu comecei a contar, aí ela estava aguardando respostas por isso, e ela garante que nunca contou para ninguém isso. Da forma que eu expliquei para ela, não. Você não precisa falar de um detalhe, mas essa resposta que ela esperava, você trouxe para ela? Essa resposta? Sim. Trouxe, né? Quer dizer, isso aí, somado com a questão da sua esposa também, você falou que teve também algo que foi uma mensagem que você trouxe para sua esposa, de algo que ela também buscava, uma compreensão. Sim. E você trouxe uma resposta, e que essa resposta foi confirmada por fatos, né, daqui da vida real. Quer dizer, vida real no digo da vida material, né? Que de repente a real é a outra, essa daqui pode não ser a real. Sim. Então, você trouxe vários atestados de que essa sua experiência foi real, concreta. E se eu tivesse que assinar um documento aqui autenticando, ele viveu uma experiência verdadeira, eu assinaria embaixo. Entende? Tem coisas que a gente não pode explicar, mas a gente pode atestar. Eu sentei com a minha mãe e a minha irmã e os meus irmãos. Minha mãe saiu e foi chorar. Sentei com a minha esposa foi chorar. Porque eles sabem, se você perguntar à minha irmã vai te falar que eu fui. Se você perguntar à minha esposa vai falar que sim. Se você perguntar à minha mãe vai falar que sim. E se você perguntar a outros também que eu toquei na vida deles, eles vão falar que sim. Toquei porque tem coisa que estão mal resolvida ou precisava resolver de alguma forma. Eu não preciso entrar em muitos detalhes. Por mais que muitos... Paulo, se eu bati com a cabeça, minha mãe bateu com a cabeça, minha irmã bateu com a cabeça, minha esposa bateu com a cabeça e outros bateram com a cabeça. É verdade. Não, isso aí você não tenha nem dúvida. Esse relato que você trouxe agora, quando você conversou comigo antes, eu disse, olha, de todos os relatos de EQM que eu já vi até hoje, esse seu talvez seja o mais importante, porque ele trouxe para nós não só a mensagem da vida após a morte, né, do encontro que você teve com esses outros seres, a cidade que muitos podem encontrar depois da morte, mas você trouxe a prova. Ele fez questão de dizer, olha, leva isso aqui como prova e mostra às pessoas lá que realmente você viveu isso. Então, isso é incontestável. Por mais que digam que você bateu com a cabeça, que apareça um médico que diga, não, isso é alucinação, seja lá a explicação que derem, ninguém vai poder dizer que essa experiência não é real.
Então, você está trazendo aí uma informação fantástica, eu poderia dizer assim, incontestável, de que existe realmente essa experiência de EQM, ela é real, é uma saída do corpo, você foi levado a outro plano, você encontrou seres. O que esses seres falaram para você é a prova de que eles estão aqui conosco, nós não estamos sozinhos. E por isso que eu perguntei a você se você tinha algum contato com ele, porque você pode não falar com ele, mas ele está aí, junto de você, isso eu não tenho dúvida. Assim como está junto de mim, junto de todas as pessoas, porque ele sabia da sua vida, da vida de outras pessoas que você, do seu relacionamento, que você trouxe mensagens, sabia de fatos passados. Então, assim, ele sabe muito mais da sua vida do que você mesmo. Então, isso aí é a prova de que eles estão aqui conosco. Então, é disso que nós precisamos, desse testemunho. E você traz um testemunho incontestável de que tudo que você falou é verdade, que você bateu com a cabeça, mas que isso não foi isso que causou a experiência, porque batida na cabeça não traz esse tipo de resultado. E outra coisa, né, falando sobre a batida na cabeça, quase que um milagre aconteceu com você, físico, e foi a sua recuperação. Porque a pessoa que tem o que você teve, né, um traumatismo craniano, até o seu olho saiu do alinhamento, outras fraturas que você teve. O olho ficou muito inchado, né? Pulmão cheio de sangue. Isso aí. Quebrei a escápula, né? Esse braço aqui quebrou aqui atrás, a escápula. Quando quebra a escápula, você pode saber que a coisa não foi legal. Pois é. E 5 dias depois você estava saindo do hospital. Quer dizer, isso para mim é outro sinal. É um sinal de que algo aconteceu de extraordinário também na sua recuperação. Não foi normal, não foi o que a gente espera. Eu não sei como é que os médicos interpretaram isso, né? Minha irmã falou que não me conheceu. Ela foi a responsável por entrar lá e ela falou que não me reconheceu, que me olhou de longe e não me reconheceu. Toda a minha configuração estava alterada. Pois é, você saiu num tempo recorde do hospital e recuperado. Quer dizer, sim, isso aí foi um milagre, viu? É o que podemos chamar de milagre. A medicina está acostumada com essas coisas porque eles chamam isso de recuperação espontânea, mas sem explicação. Tem muitos casos, até de câncer terminal, que a pessoa tem um EQM, volta e o câncer regride e a pessoa fica sem câncer. Quer dizer, a medicina constata que isso existe, mas não explica. Ele não tem como te cortando, Paulo, um pouco, minha irmã, ela é da área da saúde, ela foi fazer ressuscitação para uma paciente, essa paciente sobreviveu e ficou boa. Um dia minha irmã encontra essa paciente falou os montes com a minha irmã, que por que ela fez aquilo, que ela estava num lugar muito bom, e xingou, mas falou de tudo com ela, e desagradou ela tudo que você pensar. E minha irmã falava, mas é a minha profissão, o que eu posso fazer? Eu não quero saber de nada, para que você fez isso? Eu estava num lugar bom lá, estava de boa lá, e você fez isso, e xingou ela aos montes. Pois é, esse tipo de experiência muda realmente nossa concepção acerca da morte. Porque a medicina tem a morte como principal inimiga, né? Quando um paciente morre, o médico fica arrasado, diz, eu fui derrotado, a morte me venceu, quer dizer, eu perdi um paciente. E a última coisa que ele quer é a morte. Quando um parente nosso também está doente, a gente diz, meu Deus, livra essa pessoa da morte, eu quero que ela fique aqui comigo. Se morre, a gente fica triste, chora. Mas uma pessoa que vive uma experiência dessa, fica revoltado com o médico que trouxe ele de volta, porque ele estava num lugar tão bom que não era para ter trazido. Só que o pobre do médico não tem culpa, né? Quem trouxe de volta fez a obrigação dele, né? E se ele voltou, não foi porque o médico fez aquilo, é porque tinha que voltar, tinha algo a terminar aqui, tinha uma missão a cumprir. Mais para frente, certamente, eles vão... É que a pessoa que ficou com raiva da sua irmã vai entender que a culpa não é de sua irmã. Quem trouxe ela de volta não foi sua irmã. Foi a vida, a própria existência, que precisava dela aqui por alguma razão. Né? Não deixe de assistir também a parte 4 deste relato, já publicada aqui no canal.
E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.